A Igreja e os falsos profetas. Esta é a lição número 12 da classe de juvenis. O que é um falso profeta? É justamente aquele que fala falsas profecias, que fala aquilo que Deus não mandou dizer, dizendo que foi Deus quem disse para ele falar. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. O disfarce é algo que existe desde sempre. Aquela história de Esaú e Jacó, por exemplo, que um vestiu uma roupa, né? Colocou uma questão com mais pelos porque um era peludo e o outro não. Então isso já é um disfarce. A ideia do falso profeta é justamente isso, é um disfarce. Ele mostra ser o que ele não é. E, infelizmente, muitas pessoas hoje estão indo atrás de pessoas desses falsos profetas, porque o profeta chega na igreja, esse falso profeta, e começa a falar algumas coisas que a igreja quer ouvir, dizendo que é em nome do Senhor, e a igreja, por não ter discernimento do negócio, acaba embarcando nesta falsa doutrina, e por conta disso, muitas pessoas aqui mesmo no Brasil, dezenas de centenas de pessoas são enganadas por falsos profetas, por líderes que não são líderes. Por quê? Porque são lobos trajados de ovelhas. A ideia do disfarce, né? A ideia da máscara. Né? Então a igreja precisa ter muito discernimento do Espírito para saber quem é o falso profeta e quem não é. Falso profeta é uma nomenclatura que surgiu no Antigo Testamento para se referir a pessoas que fingiam estar entregando uma mensagem de Deus de Israel. Ele também era aplicado para se referir a profetas que serviam a falsos deuses. Então aqui tem duas questões aqui no Antigo Testamento. Uma dizendo que se dizia ser profeta, né, em nome do Senhor, sendo que Deus não mandou ir dizer nada, e isso aqui era um falso profeta. Outro tipo de profeta era aquele profeta que vinha em nome de outros deuses. De qualquer forma, tanto um quanto o outro tem uma coisa em comum, que é de enganar. E parece que, de modo geral, o ser humano parece que gosta de ser enganado. Temos aí os políticos que nos provam isso, né? Eleição em cima de eleição, ano após ano, eles continuam mentindo para a nação. Pois bem, a ideia do falso profeta é justamente enganar. E como é que ele faz para enganar? Ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir. E por conta disso, algumas pessoas acabam até tendo dificuldades quando vem alguém da parte verdadeiramente do Senhor e diz tudo ao contrário daquilo que aquele falso profeta disse. Então a pessoa tem dificuldade. Por que ele tem dificuldade? Por duas razões. Primeiro, porque aquele falso profeta disse o que ele queria ouvir, né? O que a pessoa queria ouvir. E segundo, aquela pessoa que chegou primeiro tende a ter informação correta. Pelo menos em base é assim. Aquela pessoa que te fala algo primeiro, você tem aquilo como verdadeiro, ainda que seja falso. E hoje tem até essa ideia também das fake news, né? Ou seja, notícias falsas, também que tem aos montes, internet, televisão, em alguns casos até em rádio. Uma vez eu conhecia algumas pessoas de uma emissora de rádio que pertencia a um grande banco, e essa rádio uma vez noticiou algo que não aconteceu. Entretanto, ali não foi necessariamente uma fake news proposital, aquilo ali foi um erro jornalístico, porque foi noticiado que foi encontrado o corpo de Ulisses Guimarães, que era um grande político da época. Entretanto, o corpo dele nunca foi encontrado. Então, para você ter uma ideia, que às vezes até emissoras de rádio acabam divulgando rádio, televisão, jornais, revistas, tudo, absolutamente tudo. Quando você se trata de jornalismo no Brasil, você precisa ter muito cuidado naquilo que você está vendo, né, assistindo ou lendo, porque a probabilidade de ter uma mentira ali é enorme. E vou te dar uma outra questão da forma com que os falsos profetas fazem, e muitas pessoas fazem isso também, não somente na igreja, mas em outros viés também, que é o seguinte:
a pessoa quer enganar você. Então, o que essa pessoa faz? Ela te fala várias verdades sobre um segmento. Fala várias verdades. Eu vou falar aqui de futebol para a gente entender um pouquinho melhor. A pessoa fala que você torce para um time determinado, então a pessoa quer te enganar com alguma coisa. O que ela fala? Ela fala várias verdades, só fala a verdade sobre aquele time que você torce. E no final ela fala uma mentira. Como ele só falou a verdade sobre o teu clube e no final ele terminou com uma mentira que você não sabe se é verdade ou se é mentira, você acaba associando que é verdade. Por que você associa que é verdade? Porque tudo que ele falou antes foi verdade. Então você associa. Então isso aqui é um outro ponto também. No contexto do Novo Testamento, o conceito de falso profeta passou a ser utilizado para se referir a pessoas que pregavam falsos ensinos, negando o evangelho do Senhor Jesus. Hoje na igreja tem também essa dinâmica de pessoas ensinar falsos ensinos, né? Ensinam coisas que não são verdadeiras, coisas que pegam um texto fora do contexto bíblico, por exemplo, e surge com uma nova teologia, por exemplo, né? Vem com isso não é bem verdade, não é bem por aí, isso aí não é assim, é dessa forma aqui. Aí começa a fazer um monte de peripécias, manobras no texto para poder provar aquilo que ele está tentando dizer. Então por aí você vê, em todos os segmentos, em todas as esferas, existem sempre pessoas que ensinam errado. É claro que em alguns casos somos nós que aprendemos errado, mas de modo geral, há sempre pessoas que ensinam errado. E por que eles ensinam errado? Para ter alguma vantagem em alguma coisa, em alguma situação. Por que o político mente? Por que o político engana? Porque ele vai ter, se ele for eleito, ele terá muitas regalias. E a única forma dele, muitas vezes, de estar no poder é como? É enganando o povo, fazendo falsas promessas, né? Campanhas completamente aleatórias, falam várias coisas erradas e as pessoas acabam se iludindo porque não têm a informação certa. Portanto, você ter uma informação correta, precisa, é muito importante. Uma outra questão também sobre notícia, que é muito importante que nós venhamos compreender, é que a notícia, de modo geral, tem sempre dois lados. Então nós precisamos ver os dois lados, não é somente um lado, tem que ver o outro lado também para poder avaliar e ver algo que realmente é verdadeiro ou não. Lobos com aparência de ovelha. Os cristãos devem estar atentos porque, apesar de aparentarem ser ovelhas de Cristo, os falsos profetas possuem uma natureza feroz e são como lobos devoradores. O alerta de Jesus não deve ser ignorado. Se Jesus alertou, é porque perigo tem, porque senão Jesus não teria alertado. E este lobo, né, o que o lobo faz? O lobo é devorador, ele é caçador, ele é um predador. E a ovelha? A ovelha não. A ovelha, ela é mansa. Lembra que lá do Salmos 23? Leva-me mansamente às águas tranquilas. Por quê? Porque a ovelha, ela é um ser dócil. Assim também como nós cristãos também devemos ser dóceis. Então, o que o lobo faz? O lobo ele vem para devorar a ovelha. Então, muitas vezes ele vem com aparência de profeta, né? Aquilo que eu sempre digo, né? Crente que é crente. Ele tem uma falsa aparência. E como a aparência, de modo geral, é fácil de enganar as pessoas pela aparência, se uma pessoa chegar bem vestida na sua casa, por exemplo, dizendo que é um pastor, por exemplo, ou representante legal de alguma empresa multinacional, você vai acreditar. Por que você vai acreditar? Por causa da aparência dela, ela está bem vestida, às vezes até chega com um crachá que é falsificado, mas você não sabe. Então o que você imagina? Isso aqui é uma pessoa séria, mas de repente é um larápio, né? De repente é um ladrão. Então nós temos que ter muito cuidado com a aparência, né? Aquela velha máxima de sempre, né? As aparências enganam. Os falsos profetas na igreja primitiva. Dentre algumas heresias comuns que eles ensinavam, destacam-se a prática judaizante. Afirmava que os cristãos tinham que obedecer a todos os ritos da fé judaica e guardar a lei de Moisés. Olha que situação. A prática da idolatria e da imoralidade sexual e a negação de que Jesus Cristo veio em carne. Então, olha aqui alguns pontos aqui interessantes. Por exemplo, a questão de praticar os rituais da fé judaica. Como em alguns lugares até hoje aqui no Brasil, algumas igrejas insistem nesse erro de copiar as questões, as culturas de Israel para dizer que Deus está ali na igreja porque estão fazendo a mesma coisa que fazem em Israel, estão fazendo aqui. Para com esse negócio.
Isso não tem nada da parte do Senhor. Isso aqui é uma das heresias que os falsos profetas já diziam naquela época. A prática da idolatria. Em alguns casos, por exemplo, até líderes, pastores, querem ser idolatrados, né? Querem levar até mesmo a idolatria para dentro da igreja. Em alguns casos específicos, né? Mostram, você traz essa pedra, trouxe essa pedrinha aqui de Israel, então você faz isso com essa pedra que Deus vai te dar vitória, vai derrubar o Golias, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, e inventam várias situações. O que é isso? Isso é um tipo de idolatria. Eu trouxe essa água do Rio Jordão, então joga na sua casa para abençoar e tantas outras coisas. Isso tudo é um tipo de idolatria. Deus não está nesse negócio. Nós temos que colocar a nossa fé somente no Senhor. E da imoralidade sexual. Até hoje, se tratando de sexualidade, ainda mais na idade que você está hoje, é uma situação que para você às vezes pode parecer novidade e tudo mais, mas a imoralidade existe desde sempre. E o que é imoralidade sexual? Em primeiro lugar, é bom deixar claro que como você não é uma pessoa casada, você não deve ter relações sexuais com ninguém. Isso aqui já é o primeiro ponto. O segundo ponto, mesmo se você for uma pessoa casada, de repente você é um professor, uma professora da Escola Bíblica Dominical, mesmo você sendo uma pessoa casada, há algumas práticas pelas quais você precisa ter cuidado, ter uma orientação bíblica para que você assim não venha se perder na imoralidade sexual. Então, a imoralidade sexual existe desde sempre. E a negação de que Jesus Cristo veio em carne é uma outra heresia que muitas pessoas pregam, até mesmo hoje, as pessoas criam situações estranhas, mas a Bíblia é clara em dizer que Maria é a mãe de Jesus. Jesus nasceu de Maria. Então, sim, Jesus veio em carne. A Bíblia diz em João 1, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso? Não, eu acho que esse texto está equivocado. Eu acho que esse texto vai falar sobre que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Vamos lá, João, capítulo 1. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Viu? Está errado. Então, mas a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, sim, Jesus veio em carne. A identidade dos falsos profetas. Boa argumentação, ou seja, fala bem, os argumentos são muito bons. Né? Possui boa oratória e consegue convencer muitas pessoas. Vê se isso aqui não é a cara dos políticos. Eles possuem boa oratória, ou seja, eles falam muito bem, eles falam corretamente. Conseguem convencer muitas pessoas, não é isso que o político faz? É claro que aqui eu estou pegando aqui a ideia do político só para a gente ter uma noção, ter uma ideia. Mas isso aqui acontece dentro da igreja. São falsos profetas, eles argumentam muito bem, falam muito bem. Quando uma pessoa chega na sua igreja falando muito bem, bem vestido, você vai dizer que ele é um falso profeta? Não, você vai dizer que ele é uma pessoa de Deus. Mas cuidado, as aparências enganam. Promovem dissensões na igreja, o ensino deles gera divisão na igreja. Ou seja, o profeta, o falso profeta, ele tem essa questão de colocar um grupo contra o outro. Ele cria divisões de teologias. Não é bem assim que a Bíblia fala. Ele começa a criar, colocar em um e em outro. E é uma interessante, que geralmente ele vai pegar aquelas pessoas que têm um conhecimento bíblico menor e vai impor algumas situações nele, mas também ele pega aquelas pessoas que têm muito conhecimento bíblico também para enganar essa pessoa. Lembra que Jesus falou que se possível for vai enganar até os escolhidos? Então até mesmo aquelas pessoas que têm muito conhecimento bíblico também podem entrar nessa questão de dissensões. Pervertem a doutrina. A pregação deles às vezes até parece com a palavra, mas na verdade é contra as escrituras. Quantas pessoas hoje usam a palavra de uma forma bem eloquente, mas no final, quando você vai observar direitinho, está ensinando algo errado, uma doutrina errada, doutrina de demônios, como a Bíblia diz, né? Estão ensinando doutrinas de demônios e muitas pessoas dentro da igreja estão indo após esse negócio. Então, a pessoa, o dirigente da congregação, né, o pastor presidente, precisa estar muito ligado nesse ponto e você também, a responsabilidade também é sua. Servem aos seus próprios interesses, eles não estão na igreja para servir a Jesus, mas para usar a igreja em serviço dos seus próprios desejos e interesses pessoais. Certamente você conhece algum pastor, algum líder renomado na internet, na mídia, de modo geral, que faz exatamente isso. Ele não tem nenhum compromisso com Cristo. O negócio dele é o interesse pessoal dele. São questões financeiras, principalmente, prestígio, poder, etc. Tal. Então veja que
ele só usa um ambiente da igreja. Por que ele usa um ambiente da igreja? Porque quando ele usa um ambiente da igreja, dá a ideia de que ele é uma pessoa de Deus. Então, quem é que não quer ser amigo de uma pessoa de Deus? Então, é um ótimo argumento, né? Então, e de modo geral, o cristão, ele é fácil de ser iludido. Por que ele é fácil? Porque o cristão, ele tem bom coração. Ele vai sempre ter amor ao próximo. Então, isso causa em nós uma certa inocência, vamos assim dizer. Então, na minha igreja, por exemplo, uma pessoa vinha muito na minha igreja para pedir dinheiro, não era um falso profeta, na verdade, mas só para a gente ter uma ideia, não era um falso profeta, não era uma pessoa cristã, mas ele vinha para a igreja e sempre chegava pedindo dinheiro, porque a filha dele não estava passando bem e tal. Até que fomos alertados por uma pessoa que, na verdade, ele estava pegando aquele dinheiro da igreja para consumir drogas. Então, veja, por que ele conseguiu fazer isso com tanta maestria? Porque a igreja tem bom coração, as pessoas têm bom coração. Então, por ter bom coração, né, acabam sendo iludidos e enganados por esses falsos profetas. Então, nós precisamos ter muito cuidado com este negócio. Podem fazer sinais e milagres. Os enganadores podem até profetizar, pregar e fazer maravilhas, mas não possuem um relacionamento com o Senhor Jesus. Pode parecer estranho, mas como aqui o texto vai falar, Mateus 7, 22 e 23, mas nós precisamos compreender que Deus tem compromisso com a sua palavra. Uma vez que a pessoa está falando da palavra, então algo pode acontecer mesmo que aquela pessoa não seja da parte do Senhor. Por quê? Porque Deus vai fazer, lembra que a Bíblia diz lá em Jeremias? Eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. A dinâmica é parecida. Então, muitas vezes, os falsos profetas também podem fazer sinais e maravilhas. E se você vê uma pessoa expulsando um demônio, por exemplo, ou fazendo algo maravilhoso de uma cura, de um câncer, por exemplo, então o que acontecerá com esse profeta, nesse falso profeta? Ele vai ser venerado. As pessoas vão dar valor em tudo que ele fizer e as pessoas vão ter ele como certo, porque não, Deus operou maravilha e curou a pessoa do câncer, levantou uma pessoa da cadeira de rodas. Esse homem é de Deus, esta mulher é de Deus. Não é bem por aí. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse negócio também. Visam o lucro. Eles transformam o ministério cristão e a igreja em negócios comerciais. Aqui fica claro porque entra lá em João 10, né, que são a questão dos mercenários. Algumas pessoas até dizem, né, que ali é o ladrão, né, João 10, 10, né, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas ali, na perspectiva do texto, vai falar sobre mercenários, dos lobos mercenários, lobos plural. Então não é só um. Então, desde sempre já existiu os falsos pastores, os falsos profetas que visam somente o lucro, porque sim, ainda mais hoje, né, o evangelho hoje dá muito lucro, né? Existem pastores que têm salários altíssimos, né, e põem alto neste negócio. Então, claro, em alguns casos, até situações específicas, até pode ser coerente, mas eu particularmente eu sou contra pastor receber dinheiro da igreja, porque a igreja não está aí para isso. A igreja tem que pregar a palavra, ensinar a palavra. O pastor, dependendo da situação, se tiver uma situação financeira difícil, a igreja até pode ajudar, como também pode ajudar um membro. O membro e o pastor, nesse sentido, para mim, são iguais. O pastor, repito, para mim, o pastor não tem que receber salário da igreja. Negam a redenção do Senhor Jesus, ensinando doutrinas destruidoras e falsas, rejeitando o mestre que os salvou. Só vou fazer um ponto aqui. Por que eu sou contra o pastor receber dinheiro da igreja, o salário da igreja? Porque para mim, o pastor ele precisa ter o seu trabalho. Assim como os membros têm trabalho, para mim, o pastor também tem que ter o seu trabalho. Porque para mim, pastor não é profissão. Pastor, para mim, é ter vocação e não profissão. Então aqui negam a redenção do Senhor Jesus, ensinando doutrinas destruidoras e falsas, rejeitando o mestre que os salvou. Quantas pessoas hoje estão na igreja, mas bem da verdade, os mestres, pastores, na verdade não aceitam a Cristo, realmente não têm compromisso com o Senhor, não querem de forma nenhuma ter compromisso com o Senhor. Por quê? Porque eles negam a redenção, negam que Cristo que a redenção deles vem através do Senhor Jesus. E isso acontece muito, infelizmente. Como lidar com os falsos profetas? O ensino de qualquer um que se apresenta como pregador, profeta ou mestre nas Escrituras deve ser analisado à luz da palavra de Deus. Se o que estiver sendo anunciado não estiver de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus, então tal ensino deve ser rejeitado, independente do ensino. Se ele não está de acordo com a palavra de Deus, então ele está fora. Já como cantava Dico Parente,
Ora e confia, preste atenção. Se não está na Bíblia, é tudo invenção. A música do Marcondes. Então veja que aqui há um ponto crucial. Como reconhecer um falso profeta? É quando ele fala contra a palavra. Mas para eu reconhecer um falso profeta, eu tenho que conhecer a palavra. Isso aqui é um ponto crucial. Por quê? Porque, de modo geral, o cristão hoje deixou a palavra de lado. Há alguns lugares que às vezes eu vou, as pessoas nem mesmo fazem a leitura da palavra. Deixaram de fato a leitura de lado, a leitura da palavra. E a leitura da palavra não tem que ser feita somente na igreja. Precisa ser feita também diariamente, todos os dias. E você lê a Bíblia todos os dias? Ainda que seja um versículo, ou dois, um capítulo inteiro, um livro inteiro, nós precisamos continuar lendo a palavra, porque lendo a palavra nós teremos entendimento de quando um falso profeta é falso profeta mesmo. Nós saberemos pela palavra. Por quê? Porque lembra que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração? Então, se ele está falando, a boca do falso profeta está falando algo que não é a palavra, então ele não tem a palavra no coração dele. Se ele não tem a palavra no coração dele, então ele é um pecador, ele é o mais vil pecador. Por quê? Porque lembra que a Bíblia diz: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ora, se o falso profeta não tem a palavra do Senhor guardada em seu coração e a boca dele não fala da palavra, então ele é um falso profeta. Para concluir, os falsos profetas são pessoas que ensinam heresias e pervertem a sã doutrina. Eles possuem a aparência de servos de Deus, mas não o são. Jesus alertou seus discípulos para que eles não fossem enganados pelos falsos profetas. Ainda hoje precisamos estar vigilantes para não seguirmos os ensinamentos antibíblicos. Uma outra questão que eu quero te alertar, você que ficou aqui comigo até agora. Se porventura você estiver seguindo um falso profeta, você não está livre da condenação. Você não é inocente. Você tem culpa no cartório. Você não deve seguir um falso profeta. Repito, se você seguir um falso profeta ou conhece alguém que está seguindo um falso profeta, não se engane. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Portanto, Deus não tem o culpado por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3. Então, independente das circunstâncias, Obadias, versículo 15, nos diz que o dia do Senhor virá para todas as nações, assim como tu fizeste, a sua maldade cairá sobre a sua cabeça. Então, uma pessoa que está seguindo um falso profeta, ele está trazendo para si esta maldição para si. Então, não se engane. Se a pessoa está seguindo um falso profeta, irá para o mesmo lugar que o falso profeta vai, que é a perdição eterna. Então, não se engane. Hora da revisão. Número 1. Ele comparou a lobos vestidos com pele de ovelhas. Melhor, ele comparou a lobos vestidos com pele de ovelha. Número 2, eles eram mestres ou doutores que ensinavam heresias. Número 3, a prática judaizante, a prática da idolatria e da imoralidade sexual e a negação de que Jesus Cristo veio em carne. Número 4, devemos rejeitá-lo. Número 5, é conhecer profundamente a palavra de Deus. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue estudando a palavra, lendo a palavra, para que você, que faz parte da igreja, venha combater aí as ideias, as heresias dos falsos profetas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!